Agora, uma outra questão que eu sempre acompanhei, Edson, é que existem alguns médiums que são esponjas. Qualquer ambiente que eles estejam, parece que eles assimilam ali a energia, e quando a energia é negativa, eles ficam até passando mal. A doutrina espírita consegue fazer com que essa pessoa entenda isso, mas se prepare para não ocorrer mais esse tipo de situação? Com certeza, né, Cláudio? Isso acontece muito com muitas pessoas. Quando ela tem o conhecimento espírita, ela tem a possibilidade de trabalhar isso, de entender, né, e de trabalhar isso para que ela não se afete mais. Quando ela não tem o conhecimento, aí é sofrimento, né, Cláudio? Uhum. Eu vou dar um exemplo simples. Tem pessoas que não podem ir em hospital, por exemplo, tá? Elas não podem ir em hospital porque chega no hospital e começa a passar mal e tal, não sei o quê. Não podem ir em cemitério, por exemplo. Não podem ir num velório, porque começam a... Então, isso acontece mais do que a gente imagina, tá, Claudio? Sim. Então, as pessoas que estão dentro da casa espírita estudando, elas têm condições de entender que isso acontece, começar a perceber através da experimentação, né? Como ela pode trabalhar isso, e ela aprende a bloquear mentalmente essas situações, porque depende dela. Ela que é o aparelho que capta, né? Quer dizer que ela vai deixar de captar? Não. Ela vai captar, mas numa intensidade que a não prejudique, que a não desequilibre. Uhum. Tradicionalmente, né, Cláudio, se chama esses médios de transporte, né? Brincadeira aí, porque na verdade eles estão trazendo as entidades para as casas espíritas para serem Verdade. ajudadas, né? Ouvintes, entendo que é uma brincadeira que eu fiz, tá? Dessa questão de médio de transporte, tá bom? Porque médio de transporte, na verdade, é outra história, é o médio de efeitos físicos, que eu já falei lá no começo, tá? Na verdade, são pessoas que elas têm essa capacidade mediúnica, né, de atrair para si essas entidades que estão precisando de ajuda, e aí essas entidades acabam sendo ajudadas nas casas espíritas. Uhum. Só que ela não deveria sofrer com isso. Ô, Cláudio, eu vou dar um exemplo simples que aconteceu comigo logo lá no começo, tá? Qual? Há mais de 30 anos atrás. Eu estava em processo de entender essas coisas em mim, e um dia eu estava no metrô. Aliás, eu estava indo do trabalho para o Gembe, tá? Eu estava no metrô e eu comecei a passar mal. Mas mal mesmo. Eu falei, puxa, mas eu estava tão bem, né? Sabe? Aí eu percebi alguma coisa. E eu mentalmente conversei com a entidade. Eu falei, olha, eu sei que você se aproximou de mim. Eu vou te pedir que você se mantenha, né, comigo aqui, mas se afaste um pouquinho aí. Porque se eu começar a passar mal aqui, eu não vou conseguir te ajudar. Isso tudo mentalmente, tá, Cláudio? Tá. Conversando com a entidade. De repente, não é que eu comecei a melhorar, me equilibrar. Quando eu cheguei no Gembe, que eu entrei lá, já não tinha mais nada. Uhum. Foi Então, rápido. é só para exemplificar isso, tá, Cláudio? Que eu usei esse exemplo aí, né? De Legal como isso. você pode trabalhar isso, tá? Michele Trevisan, bom dia, Cláudio e Edson. A Maria das Dores Pereira dos Reis também enviando o seu bom dia. Vai participando aqui, hein? O pessoal tá gostando aqui do assunto, Edson. Daqui a pouco eu vou fazer a pergunta da Michele. Mas antes eu queria saber, Edson, você falou esse caso aí que aconteceu com você no metrô. Já ouvi muita gente também falar sobre isso. Ah, eu estou me preparando para ir no centro, acontece tal coisa. Ou durante o dia eu começo a passar mal e aí eu não fico com vontade de ir na casa espírita e no curso espírita. Esse tipo de situação acontece porque são os influenciadores negativos que não querem, ou é porque a gente acaba se conectando com algumas energias e aí acaba desmobilizando a nossa vontade de ir até a casa espírita, Edson? Bom, Cláudio, tradicionalmente as pessoas dizem que são entidades que não querem que você vá,
Isso é o básico que as pessoas falam. É. Eu já gosto de explorar um pouco mais essa situação. Eu gosto de explorar mais do seguinte sentido, a própria vontade do médium influenciando nisso também, tá? Pode ter, de fato, entidades que não querem que você vá, porque querem te manter no status quo? Pode ter. Mas, né, eu diria que a maioria das vezes é a própria vontade do médium mesmo. Que como ele está entrando num processo de aprimoramento, né, da sua capacidade de influências, né, é, o fato dele, por exemplo, sair de casa, ir para a instituição, se ele não sentir isso bem, se ele não gostar do que ele está fazendo, se ele não se sentir confiante, né, ele vai travar mentalmente para aquilo. Ah, eu vou ter que ir lá, puxa, eu podia ficar aqui em casa, podia não sei o quê. Ou seja, as desculpas elas são múltiplas, né, para você Sim. não ir, tá certo? Mas elas têm mais, na minha opinião, tá, tem mais a ver com a própria característica da pessoa em si do que de influências. Apesar de que a gente recebe influências, tá certo? Uhum. Mas eu diria que as influências maiores, é que aquelas que nós não prestamos atenção, Cláudio, é daqueles que nos influenciam a ir. Que É a gente verdade. esquece que nós temos os nossos mentores lá, né? Aqueles que querem o nosso bem, que querem que a gente se desenvolva. O problema é que a gente não costuma prestar atenção neles, né? A gente dá mais atenção para o vulgo, né? Para Bem o lembrado. popular, para aquilo que. Certo? Isso é característica das pessoas, né? Não sei se ficou claro isso. Se Ficou, eu... ficou. Ah, Então tá ficou bom. claro.